queridos telespectadores da Rede Vida de Televisão do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Meditação ao alcance de todos em meu site pessoal, gentileza da Rede Vida de Televisão. Celebramos hoje o 11º domingo do tempo comum. E neste ano é Lucas quem sempre se apresenta a nós em cada domingo. O texto de hoje fala do relacionamento de Jesus com uma pecadora. Qual foi o relacionamento de Jesus para com todos os pecadores em geral? Em primeiro lugar, quem eram os pecadores no tempo de Jesus? Nós temos às vezes ideias erradas desses pecadores. Jesus nunca prometeu o reino dos céus a pecadores não convertidos, empedernidos e impenitentes. Mas o judaísmo da época de Jesus era um judaísmo pluriforme, era um judaísmo múltiplo. Melhor falar em judaísmos do que em judaísmo. Havia diversas maneiras de se ser judeu, diversas interpretações da Torá ou do Pentateuco ou da legislação de Deus. Aconteceu, lamentavelmente, que os grupos não se combinavam entre si. Se chocavam, não só, mas se auto-amaldiçoavam. Um grupo amaldiçoava outro grupo. Membros de uma seita judaica amaldiçoavam outros membros de outras seitas judaicas porque não viam ou não viviam de acordo com o próprio pensamento, de acordo com as próprias convicções ou com as próprias tradições. Estes eram os pecadores em primeiro lugar. E Jesus sempre se recusou a tomar parte nestes grupos que se digladiavam entre si. Jesus os recebia, quaisquer que fossem as suas proveniências. Mas havia também, claro, pecadores morais. Havia também pessoas que transgrediam e fortemente e gravemente a lei de Deus. Como foi o caso desta mulher pecadora de que fala Lucas. Era uma mulher. Lucas não nos diz exatamente qual o seu pecado. A tradição imagina ter sido ela uma prostituta. Mas Jesus não veio para perdoar apenas pecadinhos pequenininhos. Jesus veio para os grandes pecados e para os grandes pecadores, com uma condição: que nós aceitemos a graça de Deus que nos leva ao arrependimento. Porém, tenhamos presente uma coisa: não é como nós normalmente pensamos. Primeiro eu me arrependo com o meu esforço, com a minha decisão e com a minha vontade. Em segundo lugar, Deus premia o meu arrependimento e me concede o perdão. Não, o texto de Lucas afirma exatamente o contrário. Primeiro, Deus infunde em mim o arrependimento. Primeiro, Deus infunde em mim a graça da detestação dos meus próprios pecados. É sempre Deus, não eu, quem temos a iniciativa. E depois que Ele infunde a graça do arrependimento e, sob o impacto desta graça, nós verdadeiramente nos arrependemos, então Ele concede o seu perdão. E quando Deus perdoa, Deus infunde o seu Espírito Santo em nosso coração. Porque o Espírito Santo é, no nosso coração, a remissão de todos os nossos pecados. Que o que aconteceu com esta mulher se repita com muitos de nós.